E oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, nós te louvamos e te bendizemos por tua santa palavra, Pai, que acabou de ser lida aqui neste lugar. Que esta palavra, Senhor, possa produzir em nós o fruto, Senhor, para a tua glória. Que esta palavra, Senhor, possa produzir em nós o louvor para o teu nome. Que nenhum de nós, Senhor, saia daqui da mesma forma que chegou, mas que nós possamos sair, ó Pai, transformados pelo teu poder. Que nós possamos, Senhor, sair na direção do teu Santo Espírito, ó Deus. Que nenhum de nós, Senhor, permaneça da mesma forma que está, mas que nós possamos, ó Deus querido, receber aquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Pode fazer o favor de ligar esse outro aqui também, porque se ele está ligando o ventilador, porque não está dando muito certo, ligar mais o outro lá, fazendo favor aí. Meus irmãos, o tema da mensagem nesta noite é a tradição dos antigos. Como nós lemos aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 1 em diante, aconteceu algo um pouco diferente numa casa que Jesus estava, no local onde Jesus estava, e que trouxe uma pergunta para Jesus. Mas tudo isso tem uma raiz. Eu já expliquei para vocês que Jesus, ele sempre utilizava os exemplos do dia a dia para ensinar alguma coisa. E aqui, mais uma vez, ele faz isso. Só que como introdução a essa palavra, eu quero ir com vocês lá para o primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, no capítulo 6, no versículo 5. A palavra de Deus diz assim: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era somar continuamente. Então lá no começo, em Gênesis, a imaginação do homem era má, porque o Senhor, ele enxerga o pensamento. Então, havia pensamentos maus nos homens lá no início. Agora eu vou lá para o último livro da Bíblia, Apocalipse, no último capítulo 22, a partir do versículo 10. Disse-me, não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem é sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os que se prostituem e os homicidas e os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. O que você vai observar? Lá no final de todas as coisas, que nem é esse tempo que nós estamos vivendo, é um tempo para frente de nós, acontecerá o que você observou aqui. Quem é sujo, quem é pecador, quem faz o mal, continue fazendo o mal. Mas quem é santo, santifique-se ainda. E as pessoas que vivem na prática do pecado, que vivem na prática das coisas que desagradam a Deus, como vocês observaram, elas ficarão do lado de fora. Elas não entrarão no reino de Deus, elas não farão parte do reino de Deus, elas não vão ter direito à árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus, não vão ter direito, porque elas optaram por outras coisas. Veja, Jesus, ele veio para salvar.
Jesus disse assim: eu não vim para destruir as almas dos homens, mas eu vim para salvar as almas dos homens. Irmãos, na presença de Jesus, quando você se reunia, Jesus estava falando de algo maior. Jesus estava trazendo para o raciocínio e para a realidade das pessoas a eternidade. Jesus estava ali para cumprir um propósito eterno, uma missão eterna, uma visão eterna. Mas aquelas pessoas, elas estavam no ambiente para reparar, para olhar o que estava acontecendo. Jesus veio para reparar o problema, para corrigir o pecado, para dar uma nova direção, para trazer uma palavra de arrependimento. Mas aqueles homens e aquelas mulheres, aquelas pessoas que estavam ao redor, eles não estavam preocupados com o que Jesus estava ensinando. Eles não estavam preocupados com o que Jesus estava falando, mas eles estavam preocupados com outras coisas. E quando você entende que desde o começo até o final, o propósito de Deus é salvar, mas para haver salvação é preciso haver arrependimento de pecados, Jesus, ele mostra isso e ele nos dá essa oportunidade. Mas a questão é se os homens estão prestando atenção no que realmente merece a nossa atenção, ou se os homens estão prestando atenção nas coisas supérfluas, nas coisas que vão passar, nas coisas que vão terminar em pouco tempo. E é o que a maioria das pessoas acaba fazendo. Aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 7, Jesus, reuniram-se em volta dele fariseus, escribas e alguns que tinham vindo de Jerusalém. Então, estava como se fosse um culto igual nós estamos aqui. Várias pessoas estavam ali. E vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam. Falavam: Félix, você não vai lavar as mãos não? A gente faz isso, meus irmãos, porque nós temos hábitos de limpeza. Com certeza você tem os hábitos de limpeza na sua casa. Todos nós sabemos disso. Precisamos limpar, precisamos lavar. Tem um método certo de lavar, tem um método certo, produto certo. Tudo isso, irmãos, faz parte da nossa educação diária. Aqui, eu não posso chegar aqui e ficar falando com vocês sobre coisas triviais, sobre como você usa o papel higiênico, como você usa a escova, como você usa o sabão, como você usa o sabão em pó, como é que faz para você fazer uma lavagem, como é que faz para você secar a roupa na máquina. Eu não estou aqui para fazer isso. O detalhe, isso a gente tem a nossa educação diária. Nós estamos aqui em torno de quê? Em torno da pessoa bendita de Jesus, para trabalhar a nossa espiritualidade, o nosso espírito em Deus. Estamos aqui para buscar ao Senhor, o Todo-Poderoso. Porém, meus irmãos, muitas pessoas, elas acabam misturando as coisas. Vou dar um outro exemplo para vocês. A Bíblia, ela não fala da lei de trânsito. A lei de trânsito é uma lei que existe para nós. A Bíblia, por exemplo, não fala sobre o Código Civil brasileiro. O Código Civil brasileiro é um conjunto de regras para que a sociedade possa viver bem, como o Código de Trânsito. Nós temos o Código do Idoso, o Código da Criança e do Adolescente, nós temos a nossa Constituição, nós temos as nossas leis, daquilo que nós podemos ou não podemos fazer. Por exemplo, no município, nós temos a lei orgânica do município, que vai dizer aonde pode construir prédio, aonde não pode, o que pode ter naquela determinada área. Existem leis, e estas leis são conjuntos de regras sociais que são acordadas entre os homens, entre as cidades, os estados e os países, para que haja uma boa convivência entre as pessoas. Por exemplo, se você entrar para o sistema militar, lá no sistema militar vai ter uma série de regras. Você que trabalha numa empresa, lá na empresa onde você trabalha, tem uma série de regras que você tem que seguir. Desde equipamentos de segurança, a forma de falar, forma de receber as pessoas. Por isso que as empresas têm treinamentos. Tudo isso, meus irmãos, são coisas válidas e boas. Jesus aqui, ele não está se desfazendo daquilo que deveria ser feito. Só que Jesus, ele vai mostrar para aquelas pessoas que o foco daquela reunião
o foco daquele trabalho, o foco do que ele estava fazendo são as coisas eternas, são as coisas que duram para sempre. Eu aprendi a tomar banho com a minha mãe, então eu já sei, eu não tenho que ficar aqui comentando, falando, porque isso não é o essencial. E aquelas pessoas estavam trazendo e reparando quem lavava as mãos e quem não lavava as mãos, quem comia sem lavar as mãos. E a questão aqui, meus irmãos, muitas pessoas vivem de reparar o que o outro faz ou o que o outro deixa de fazer, o que o outro veste ou o que o outro deixa de vestir, o que o outro fala ou aquilo que o outro deixa de falar. E às vezes a pessoa, ela acaba se perdendo no meio dessas coisas, ela acaba ficando ali só reparando no que está acontecendo ao redor e esquecendo daquilo que é essencial. Se você parar para pensar, a TV, as redes sociais, o celular, as telas em geral, como telas de cinema, esse projetor que está aqui, tudo isso são coisas que prendem a nossa atenção, prendem a nossa atenção naquilo. E muitas vezes as pessoas, elas passam horas e horas prestando atenção em coisas que são supérfluas, em coisas que são passageiras, em coisas que não duram para sempre. O que o Senhor está mostrando para eles claro que você pode lavar as mãos, você deve fazer as suas atividades normais, escovar seus dentes, fazer tudo o que você precisa fazer, mas você não pode deixar de ter a ideia da eternidade. Entender que nós estamos aqui de passagem, que nós estamos aqui por um momento e que nós precisamos fazer a vontade de Deus, que nós precisamos agradar a Deus, que nós precisamos viver para a glória de Deus. E eles repreendiam os discípulos de Jesus, mas eles não se contentaram e eles foram falar com Jesus, porque aquilo mexia com eles. Falaram, não é possível, como que uma pessoa que diz que é discípulo de Jesus come sem lavar as mãos? Não pode. E eles foram para cima de Jesus e eles fizeram uma pergunta para Jesus: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem com as mãos por lavar? O problema deles era outro. Eles tinham que sentar, conversar, falar com eles, mas não era um assunto para Jesus, não era um assunto para ser tratado ali naquele local, porque Jesus estava ali cumprindo uma missão, ele estava ali cumprindo um propósito. Aquilo não era para aquele momento e para aquela hora. E ele respondendo disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas. A palavra hipócrita significa falso, falsos, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, o seu pensamento está longe de mim. Eles honravam Jesus com a presença deles, mas eles estavam pensando nas pessoas que não estavam lavando as mãos. O pensamento deles estava longe do que Jesus estava ensinando, estava longe do que Jesus estava falando, mas estava focado no ambiente. Eles estavam ali reparando o que estava acontecendo ao seu redor. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Então, quer dizer que para eles o mais importante era ensinar a doutrina dos homens, ou seja, as leis humanas, que nós precisamos delas. Mas ali naquele local não era o que Jesus estava fazendo. Jesus estava ali ministrando a doutrina do céu, a palavra do Senhor, as coisas que são eternas, que é o que nós estamos fazendo aqui. Porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros, dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes: bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Eles abandonaram aquilo que estava na palavra de Deus e ficaram só com aquilo que os homens diziam. E abraçaram só os ensinamentos dos homens. Agora vamos pensar na nossa vida. Qual é o ensinamento que eu estou abraçando para a minha vida? É a palavra de Deus ou é a palavra dos homens? Qual é a base do meu pensamento? É o que está escrito na Bíblia ou é o que as pessoas estão falando? Ou é o que as pessoas estão dizendo? Nós, irmãos,
devemos viver por aquilo que a palavra de Deus diz. Nós temos que nos alimentar daquilo que está na palavra de Deus e não abandonar a palavra de Deus e começar a abraçar a doutrina dos homens, o ensinamento dos homens. O Senhor Jesus continua dizendo: porque Moisés disse: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser o seu pai ou a sua mãe deve ser punido com a morte. Porém vós dizeis: se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que podeis aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor, nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição que vós ordenastes. E muitas coisas fazeis semelhantes a estas. Jesus falou o seguinte: se o pai e a mãe de um deles precisassem de uma ajuda financeira, e eles falassem para aquelas pessoas: olha, eu não posso ajudar você, meu pai, porque este dinheiro já foi prometido como oferta, então eu não posso lhe auxiliar, eu não posso lhe ajudar. E Jesus mostrou para eles que primeiro veio o mandamento de Deus: honra teu pai e a tua mãe. E aqui ele disse: por causa da tradição dos homens, vocês invalidam a tradição de Deus. Jesus deu um exemplo, mas ele falou: tem muitas coisas que vocês fazem, por causa que são doutrinas de homens, e vocês invalidam os mandamentos de Deus. E chamando outra vez a multidão, disse-lhes: ouvi-me vós todos e compreendei. Jesus agora vai dar uma lição. Ele vai trazer as palavras de vida eterna em cima daquela situação, em cima daquela cobrança, em cima daqueles mandamentos de homens. Ele falou assim: nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai dele, isto é que contamina o homem. Eles ficaram pensando: então nada que entrar em mim pode me contaminar, só o que sai de mim? Jesus vai explicar: se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. E aqui, meus irmãos, que entra o segredo do servo e da serva do Senhor, do discípulo de Jesus Cristo. Você tem que ter ouvido para ouvir o que Deus tem para falar. Porque muitas pessoas, eles têm ouvidos para ouvir o que os amigos têm para falar. Muitas pessoas têm ouvidos para ouvir o que determinadas pessoas têm para falar, mas não têm ouvidos para ouvir o que a palavra de Deus está dizendo. Irmãos, nós estamos sendo vítimas hoje de muitas más interpretações e de muitos assuntos controversos que as pessoas estão falando em menos de um minuto. Os vídeos da internet têm 1, 2 minutos e não dá para você falar de uma doutrina bíblica de forma muito sucinta e rápida. É preciso que você tenha tempo para expor o texto, para fazer a exegese do texto, a interpretação do texto, para você trazer o contexto, para explicar para uma pessoa. Não é uma coisa que você faça de qualquer jeito. E aí, meus irmãos, o que os homens estão fazendo? Eles estão dando pequenas porções de conhecimento, pequenos mandamentos, e eles vão entrando na mente das pessoas com aquelas frases de efeito. E às vezes aquela frase que a pessoa usa não tem nada a ver com o que a palavra de Deus está falando. Então as pessoas estão prestando muita atenção no que os famosos estão dizendo, no que os vencedores da terra estão dizendo, no que aqueles que estão prosperando estão dizendo, e estão deixando a palavra de Deus de lado. E Jesus falou: quem tem ouvidos para ouvir aquilo que vem dele, agora é a hora de você prestar atenção. Agora é a hora de você deixar Deus trabalhar na sua vida. Agora é a hora de você dizer: eu vou pelo que está escrito na Bíblia. Eu vou pelo que a palavra de Deus diz. Eu vou pelo ensinamento de Deus. Depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os seus discípulos o interrogaram acerca desta parábola. E disse-lhes: assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não pode contaminar? E agora vemos a palavra de Jesus. Ele falou para os seus discípulos, para os seus apóstolos: vocês também estão sem entendimento? Irmãos, muitas pessoas estão sem entendimento. Por quê? Porque elas estão misturando
a doutrina dos homens, o ensinamento dos homens com o ensinamento da palavra de Deus. Você não vai conseguir pegar um pensamento humano e colocá-lo dentro da palavra de Deus. Você não vai conseguir pegar a palavra de Deus e colocá-la dentro de um pensamento humano. Muitas pessoas isolam versículos e separam textos bíblicos para formar heresias, para formar doutrinas de homens, para desencaminhar as pessoas, para afastar as pessoas das coisas de Deus. Mas se você, irmão, está na presença de Deus, você recebe a palavra de Deus como um todo, e não como porções esporádicas, porque você precisa ser um leitor da palavra de Deus, você precisa ser um ouvinte da palavra de Deus, você precisa buscar a palavra de Deus como um todo. Ele falou: vocês estão sem entendimento, então, irmão, que você seja um homem de entendimento da palavra de Deus. Irmã, que você seja uma mulher de entendimento da palavra de Deus, que você entenda aquilo que está sendo pregado, que você entenda aquilo que está sendo falado. E Jesus explicou para eles. Jesus disse assim: porque não entra no seu coração aquilo que você come, com a mão lavada ou não, aquilo que você se alimenta, não vai para dentro de você, para o seu intelecto, para o seu raciocínio, vai passar no seu corpo físico. Jesus estava falando de algo espiritual, de um entendimento. Jesus não estava falando só de comida. Jesus falou para eles: eu não estou falando de comida, eu estou falando de algo espiritual. E ele diz assim, ó: vocês têm que entender que aquilo que o homem come não pode contaminar ele. Aquilo que faz parte dessa terra, desse corpo, não pode contaminar, porque o seu ser não é somente o seu corpo. Você é composto, segundo a Bíblia, de um espírito, de uma alma e de um corpo. Então, quando você trabalha a higiene pessoal, você está cuidando do seu corpo físico. Quando você trabalha a palavra de Deus na sua vida, o louvor ao Senhor, você está trabalhando o seu ser espiritual, o seu espírito. Você está se fortalecendo em Deus. E é o que Jesus estava falando. Você tem que buscar o fortalecimento em Deus. Não é ficar reparando no que a pessoa está comendo ou não, se a pessoa lavou ou não a mão. Esse não é o principal nesse momento. O principal nesse momento é você entender o que a palavra de Deus está dizendo. Porque tudo que você come não entra no coração, mas no ventre, e é lançado fora, porque o intestino vai fazer o serviço, o seu estômago, o seu aparelho digestivo vai trabalhar. Aquilo que for de nutriente e alimento para você, ele vai reter. Aquilo que não for bom para você, ele vai colocar para fora. Jesus estava dando uma aula de anatomia aqui, e ele diz assim, olha, que no final todas as comidas ficam puras. E dizia: o que sai do homem, isso é o que contamina o homem. Aí ele falou: agora eu quero ensinar para vocês o que realmente faz mal. E é isso que é o pecado de Gênesis e do Apocalipse. Isso não vai mudar. Se você ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você vai ver que esse tipo de raciocínio não vai mudar. E aqui, meus irmãos, que começa o fato seguinte: as pessoas começam a desgostar de mim aqui. Por quê? Porque muitas pessoas, quando eu abri uma das igrejas que eu consegui abrir, vieram algumas pessoas comigo super empolgadas e felizes, achando que eu era uma pessoa fácil de lidar, ou que eu era uma pessoa que ia vir fazer tudo que as pessoas querem e fazer o negócio do jeito deles. Quando eles começaram a me conhecer, eles começaram a ficar com raiva de mim. Por quê? Porque o que as pessoas querem ouvir, eles queriam o quê? Que Jesus chegasse e corrigisse os seus apóstolos, lavem as mãos. Mas Jesus, irmão, não ia fazer a vontade dos homens, ele ia fazer a vontade de Deus. Então, o que você tem que entender é o seguinte: o nosso propósito na presença de Deus é cumprir a palavra de Deus. E ele falou assim, ó, se essas pessoas estivessem prestando atenção no que eu estou falando, elas iam entender que o que realmente contamina o homem, que é o que Jesus veio combater.
Irmãos, Jesus não veio dar aula de etiqueta. Jesus não veio dar aula de como lavar uma roupa, como deixar um lençol branquinho, uma fronha branquinha. Não é isso. Isso você clica na internet e pesquisa lá e vai ter um monte de gente ensinando. Jesus veio falar da vida eterna. Você entende? A nossa conversa é para algo que dura para sempre. Não é só as coisas triviais do dia a dia. Porque isso, irmão, a gente aprende em casa, a gente aprende normalmente, a gente faz um curso. Mas nós temos que dar ênfase a isso que Jesus disse. O que contamina o homem? Porque o que do interior do coração dos homens sai, os maus pensamentos. É de dentro. O mau pensamento de Gênesis e de Apocalipse, a impureza de Gênesis até Apocalipse, sai do pensamento, sai do interior. Os adultérios. Porque uma pessoa que vai praticar o adultério, ela tem que fazer um planejamento para que o adultério aconteça. Não é do nada. As prostituições, a mesma coisa. A pessoa tem que se planejar antes. E o que Jesus estava mostrando? Para uma pessoa adulterar, ela vai lavar as mãos, ela vai tomar banho, ela vai se perfumar, ela vai vestir roupa. Para a pessoa se prostituir, a mesma coisa. O homicida, aquele que mata, que comete homicídios, ele continua tomando banho, ele continua comendo com as mãos limpas, ele continua fazendo toda a parte social, mas ele é um homicida. Não é porque ele é um adúltero, porque ele é uma pessoa que pratica prostituição, porque ele é um homicida, que ele vai deixar de fazer todas as coisas que os homens normalmente fazem. Quer tomar banho, quer se alimentar, quer botar tênis bom, quer botar roupa boa. Mas no interior dele, ele está pensando em matar alguém. No interior dele, ele está pensando em se prostituir. No interior dele, ele está pensando em praticar o mal. Mas ele faz todas as coisas aciadamente. Então o Senhor está mostrando que o importante aqui é o que está dentro, o que está no pensamento, o que vai por dentro da vida de cada pessoa. Ele diz aqui que os furtos, uma pessoa para furtar alguma coisa, ela fica observando, ela fica olhando. Eu tenho, meus irmãos, um vídeo meu, essa bolsa que eu ando com ela, eu carrego para todo lugar. Eu fui pregar numa igreja, irmãos, e eu coloquei a minha bolsa no púlpito. Lá tinha umas cadeiras no púlpito, eu estava sentado e a minha bolsa ficou no púlpito. No vídeo, como vocês veem aqui, eu gravo, né? Então, já falei para vocês, desde 2011, aonde eu vou pregar, eu coloco para gravar. E nessa igreja, foi uma igreja que eu fui pregar, eu coloquei também. O pastor estava no púlpito, o que ele fez? Está no vídeo. Ele botou a mão na minha bolsa, tirou a minha carteira, você vê, ele vira, sai por um cômodozinho do lado, semelhante a esse que tem aqui na igreja, ele tira um pouco do dinheiro da minha carteira, não tirou tudo, e volta e coloca de novo a minha carteira, tá? Eu tenho filmado. Preste atenção numa coisa, isso, meus irmãos, é uma coisa assim, está filmado, mas o cidadão, né, que furtou, ele negou, mesmo com a filmagem. E como aí, o que ele fez? Ele disse para os irmãos lá da igreja onde ele era pastor, que eu estava mentindo, logo eu. Aí o que eu fiz, irmãos? Desse meu jeito bem educado e calmo, eu fui na igreja do pastor, sentei na primeira cadeira e fiquei ali, levei meu notebook. E fiquei olhando para a cara dele, esperando ele terminar o culto. Quando ele terminou o culto, eu falei, irmãos, faz favor, esse pastor aqui falou que sou mentiroso, mostrei o vídeo. Falei, está aqui o vídeo, ó. Ele pegou ou não pegou? Aí os irmãos, a fisionomia caiu, eu falei assim, olha, você não me chame de mentiroso. Você furtou, você devia pedir perdão e desculpa. Com a cabeça baixa assim o cara ficou. E com a cabeça baixa ele está até hoje, não olha mais para mim. Mas não reconheceu o furto. É isso que vocês precisam compreender, irmãos. Esse mal não é um mal que está fora, é um mal que está dentro. Porque existem pessoas que praticam mal, pode ser pastor, pode ser religioso, pode ser o que for, a maldade. E se você olhar para o camarada,
bem vestido, fala bem, anda bem, mas se não tivesse a filmagem, eu ia passar como mentiroso. Mas como tem a filmagem, então está lá na filmagem que ele pega a minha carteira, que ele vai para dentro do cômodo, que ele tira o dinheiro. Irmãos, existe uma doença nisso aí? Existe. Tem muitas pessoas que são cleptomaníacos, eles têm um problema que precisam de ajuda, mas para a pessoa ser ajudada, ela precisa reconhecer, ela precisa ver que aquele furtar as coisas dos outros não é certo. Então, quando você confronta o pecado, quando você fala o que acontece, as pessoas, elas vão se afastando. Por quê? Porque elas acham que o que vale é a aparência, que o que vale é se está tudo bem ao redor. Não, irmão, o que vale é se está tudo bem no pensamento, é se está tudo bem no interior, é se a pessoa está pensando na palavra de Deus, naquilo que é certo. Porque se ela estiver pensando naquilo que é errado, ela pode bater palma, ela pode cantar, ela pode pregar, ela pode fazer tudo, mas se o interior dela for corrompido, ela vai para o inferno, como vocês ouviram na leitura de hoje. Não herdarão o reino de Deus. Então Jesus estava tratando disso. Mas as pessoas que estavam ao redor dele, a maioria, estavam querendo tratar de lavar as mãos, de condutas, de se a roupa está limpa ou não, o que tem que fazer na tradição ou não. Mas o Senhor está preocupado com o que você está pensando, com a sua forma, como você entende a vida, como você entende as coisas ao seu redor. Irmãos, nós precisamos confrontar o pecado para que haja arrependimento e para que haja mudança de vida. Porque nós não estamos brincando, vocês entendem isso, meus irmãos? Isso aqui é coisa séria, porque quando eu morrer, e você também morrer, você pode falar para Deus: ó Deus, aquele pastor que passou lá na primeira igreja, ele não pregou a verdade, ele não leu a Bíblia, ele não falou nada. Como é que eu vou ficar diante de Deus? Então, irmão, eu prefiro ficar limpo com Deus e ficar mal visto pelos homens, porque importa agradar a Deus do que os homens. Você entendeu, irmão? Aleluia. Amém. Voltou. Agora sim. Pegou o ritmo. A avareza, que é o desejo exagerado de acumular riquezas, nasce no coração. A maldade, todas as maldades nascem no coração. O engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Tudo isso nasce de dentro. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Então, o que contamina o homem é esse pecado que está dentro dele. O que contamina a mulher é este pecado que está dentro dele. Jesus falou: é este pecado que tem que morrer para que você tenha vida e vida eterna. Então você não pode se conformar em viver no pecado, em andar no pecado. Você tem que pedir: Senhor, me dê forças, que através do teu Santo Espírito eu tenho uma mente limpa, eu tenho um corpo limpo, eu tenho uma vida no teu altar e eu possa te glorificar para sempre, te exaltar. Às vezes, irmãos, as pessoas falam assim para mim: ah, pastor, mas você prega uma mensagem dessa e aí as pessoas, elas ficam sentindo, que bom, é bom, irmão, quando a palavra é pregada, porque a Bíblia diz que ela é uma espada de dois gumes, que corta para os dois lados. Ai, doeu, então é a palavra de Deus. Se te massagear, irmão, se fizer uma massagenzinha em você, então aí já não é a palavra de Deus, é a palavra do homem, que quer fazer a massagem em você, que quer que você esteja bem na aparência, e que não importa o que você está pensando, importa o que as pessoas estão vendo. Não, importa o que você está pensando, sim, importa o que está no seu interior, sim. E quem vai fazer essa transformação é o Espírito Santo na nossa vida. Essa é a palavra de Deus, irmão. Agora, quem recebe a palavra de Deus, como a Bíblia diz, o Senhor Jesus falou hoje: quem tem ouvidos, ouça. Você vai ouvir, o Espírito de Deus vai trabalhar e você vai ter sua vida transformada. Porque nós não estamos brincando de igreja, nós estamos pregando o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, para nós entregarmos a nossa missão nas mãos do Senhor. Se você pode, coloque as duas mãos na altura do seu coração. Por favor, feche os seus olhos. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor amado, eu te peço.